Boa tarde, família querida do meu coração. Estamos aqui nos Minutos Terapêuticos, agradecidos a Deus por esses momentos, por mais um dia de vida, pelas reflexões de toda hora, pelo carinho dos benfeitores espirituais, pela ajuda que todos nós temos sempre, orando uns pelos outros, orando pelos nossos irmãos do sul do país, orando pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, aqueles que estão em momentos difíceis, momentos graves, de retorno ao plano espiritual, aqueles que vão se recuperar, a família através de um luto, enfim, grandes momentos de grandes reflexões em que nós precisamos sacudir o pó da sandália e seguir Jesus, verdadeiramente seguir Jesus. Isso é importantíssimo, né? Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós estamos no livro Palavras do Coração, volume 2, e o texto número 4, onde confiemos em Deus, é o título. Temos conosco a Liz, a Ana Maria, a Cláudia Sena e o Pedro Xavier. Iniciando conosco Minutos Terapêuticos do dia de hoje, dia 9 hoje, e que a gente possa aproveitar essa oportunidade e refletir bastante a respeito da vida, da encarnação, da família, do nosso trabalho, da nossa condição de ir e vir, né? Nossa condição de ir e vir, né? Eu fui visitar uma amiga que está internada, está na UTI, e aí estava vendo, né, aquela querida de ir e vir, ela é muito ativa, muito dinâmica, presa num leito, né? E a gente vai vendo que a gente tem possibilidades de ir e vir, e a gente reclama da vida o tempo todo, inclusive de ir trabalhar, né? Tem muita gente que gostaria de trabalhar e não pode, que está preso no leito. Tem muita gente que gostaria de ter uma autonomia, de tomar um banho, de sair, de dirigir, ou de pegar o carro, de fazer as coisas, e está preso. E a gente fica aí nessa confusão que a gente faz, né? Nós precisamos olhar um pouco mais essas possibilidades que nós temos, né? E que muitos irmãos tiveram e hoje estão com alguns limites. Então é importante a gente prestar atenção nisso, né? E agradecer e orar por aqueles que estão precisando de ajuda, né? Nós temos aqui, dando sequência, o Pedro, a Andréia e a Mary Macedo, que também chegou aqui conosco. Lembrando os nossos irmãos do sul do país, né? Lembrando os corações que começam a fazer confusão, muita confusão, né? De alguns alimentos já faltando nos supermercados, né? Porque muitos que vêm de lá do sul já está faltando em alguns supermercados, não é verdade? Então as pessoas, a população começa a entrar em desequilíbrio, em desespero. Então nós precisamos orar, trabalhar, confiar, orar, agradecer e sustentar os irmãos e sair desse patamar vibratório confuso. É preocupante? É preocupante, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ao invés de nós nos ligarmos à equipe benfeitora, estamos orando e vibrando, a gente acaba indo para essa escala confusa de conflitos, de medo, de confusão. Está na hora da gente sair desse lugar. Vamos confiar em Deus? Então o doutor Erma traz um texto para a gente que se chama, o título é Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. A vida corporal lhe é dada para se expurgar, limpar de suas imperfeições pelas provas por que passa. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, pergunta 862. Entrou também a Michele e o Pedro Castro. Observemos hoje, através dos pedidos que nos fizeram, que certas situações se devem somente à falta de entendimento do mecanismo da dor, do mecanismo da lei de causa e efeito, e muitas vezes estão relacionadas com a falta de fé em Deus. Falta de fé em Deus é importantíssima. Deus não pune ninguém, mas tem leis estabelecidas que, descumpridas ou atingidas por qualquer ato de nossa parte que as contrarie, provocam um retorno que significa tão somente recuperação
daquele que fez o mal. Isso deve ser analisado e encarado com equilíbrio, com muita força íntima, equilíbrio, força íntima, com espírito de aprendizado e, por que não dizer, com humildade. Outras vezes, encontramos criaturas que nos falam de problemas que não são resolvíveis a curto prazo. E ainda encontramos situações em que o desejo de se sentir bem, de encontrar felicidade pessoal imediata, torna as pessoas cegas para a realidade. Isso é seríssimo. A gente faz isso. Nesse momento é que precisamos orar muito a Deus, pedindo a Ele que nos oriente, ajude e abençoe. Assim, caros filhos, procurai renovar constantemente os ideais, os sentimentos e procurai estudar mais a doutrina espírita. Procurai estudar mais a doutrina espírita para ir desencontrando as respostas às necessidades de cada um e as soluções também. Tende fé, tende certeza do apoio de Deus, mas tende também atitudes fortes, determinadas no bem, para que o bem, afinal, responda a cada um. Que Deus ajude, abençoe e conduza a todos. Muita paz, Doutor Erma, nosso querido Doutor Erma, pelo nosso querido altivo. Confiança em Deus, equilíbrio, força íntima, espírito de aprendizado, humildade. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre juntos estaremos, sempre juntos, procurando o equilíbrio. Família, precisamos procurar sempre a linha, o caminho do equilíbrio, não é? Em todas as situações, para a gente poder ouvir o chamado do Senhor, atender, compreender o chamado, a orientação benfeitora. E aí nós vamos seguindo com mais segurança, com mais esperança, com mais fé. Oremos uns pelos outros sempre. Oremos pelos nossos irmãos do sul do país. Oremos pelos nossos irmãos hospitalizados. Oremos pelos lares desajustados e tristes. Pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos abrigos, nas creches, nas ruas. Oremos pelos nossos lares, pela nossa família. Oremos sempre e vamos buscar o equilíbrio, a paciência, a esperança junto ao nosso querido amado Mestre Jesus, junto à espiritualidade benfeitora, na sua fé, na fé que você tem, na confiança que tem, na religião que você professa. O Mestre está sempre a nos ajudar. Ainda meu boa tarde. Alguém que entrou aí do Grupo Espírita Doutor Erma, a Sandra, a Elis Diza Branquinho, né? E a Maíra conosco aqui também neste momento, neste dia, nesta hora. Nós estamos encerrando, são 12 horas e 54 minutos. Até amanhã, família, continuaremos juntos, certamente vibrando e ajudando uns aos outros. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe nosso país. Deus abençoe esse universo infinito, em luz, em paz, em amor e em fraternidade. Estamos juntos. Também a nossa querida Sandra Góes.